A NVIDIA revelou a nova geração de placas de vídeo RTX 40 e adivinha o que mais chamou a atenção? O sensacional desempenho que a RTX 4090 trouxe comparado com a geração anterior? Não. Na verdade, o que mais chamou a atenção foi o preço. Pois é, a NVIDIA já divulgou os preços para a nova geração de placas de vídeo. A RTX 4090 vai ser a primeira placa a chegar no mercado, vai ser seguida aí da RTX 4080 e, curiosamente, a 4090, sendo a placa de vídeo mais cara da linha, nem é aquela que chamou mais atenção. É claro que nem todo mundo ficou feliz com o preço da RTX 4090, mas curiosamente o preço da 4080 é que está em debate. E aí você fica se perguntando, por que será que o pessoal tá tão chateado com a NVIDIA? Talvez a NVIDIA esteja se perguntando, nossa, por que as pessoas não estão felizes? Estão trazendo um produto novo, com ganho de performance, novas tecnologias, por que as pessoas estão tão chateadas em relação às novas placas de vídeo? Pois é, vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto e falar sobre os polêmicos preços da NVIDIA e alguns outros pontos que acabaram chamando mais atenção do que a performance. Na verdade, a performance prometida pela NVIDIA, porque até o momento, obviamente, a gente não tem nenhum benchmark de nenhum canal independente. Somente a NVIDIA apresentou alguns números e, no bom e velho estilo NVIDIA, eles não mostraram nenhum número exato. Eles mostraram aproximadamente barrinhas com tamanhos distintos. E é sobre isso que a gente vai falar. Caso você ainda não tenha visto, a NVIDIA já revelou os preços aqui para o Brasil. Então a 4090 vai ser a placa topo de linha, ela vai chegar custando R$ 14.999. A RTX 4080 de 16GB vai chegar custando R$ 10.999 e a RTX 4080 de 12GB, R$ 8.199. Como vocês podem ver, preços não muito convidativos. É claro, o preço das placas de vídeo não está exatamente barato, não está baixo, né, uma placa de vídeo para comprar hoje, mas também não está tão alto assim. Esses preços lembram bastante o preço na época da pandemia, onde o preço estava muito alto, a gente chegava a pagar numa 3090 até 20, 25 mil reais chegou a ser pago numa placa dessa, mas os tempos são outros. De qualquer forma, esses são os preços oficiais, ou pelo menos os preços sugeridos pela NVIDIA. Eu só não gostei de uma coisa, que infelizmente eles colocaram aqui o preço de 14.999, que quebrou o meme, porque o preço da 4090 lá fora é $1.599, então eles perderam uma grande chance de manter o meme de 10 vezes o valor de lá de fora. A 4080 de 16GB lá fora vai estar custando $1.199 e a RTX 4080 $8.999. 8.000 não, né? $899 ia ficar. Aí o pessoal ia estar realmente muito bravo. $899. Mas por que estão revoltados com esses preços aí? Não é mais ou menos o preço que a gente pagava? Esse é o grande problema. Tá bem longe do preço que se pagava em uma RTX 3080, em uma RTX 3090. E parece um pouco óbvio, né? Falando, não, claro, mas vai subir o preço. Tudo subiu de preço, Robson. No mercado tá tudo mais caro, né? As coisas sobem de preço, o que é verdade. Realmente as coisas subiram muito de preço. Os próprios materiais para fabricar uma placa de vídeo subiram bastante, assim como o preço do próprio silício, né? Que teve. Eles falam, mas a areia tá mais caro. Para fabricar de fato, não é só você jogar areia no forno e sair, você precisa de tecnologia para isso, e o preço do wafer de 12 polegadas, né, onde você tem as GPUs, depois você vai cortando e aproveitando, ele subiu bastante. Na verdade, a TSMC ela fez um reajuste há algum tempo, né, girou algo em torno dos 10% ali, e ela fez um reajuste no valor dos wafers, e também cortou, né, o desconto que tinha por volume. Antes as fabricantes compravam num alto volume, tinha um desconto. E esse programa foi descontinuado pela TSMC, até porque a TSMC, que é quem de fato fabrica o chip, né? A NVIDIA projeta, desenha o chip e encomenda a fabricação, né, para a TSMC, assim como a Apple, assim como a AMD, ou seja, os chips que a AMD vende para CPUs, GPUs ou mesmo os chips que vão nos consoles, né? Tudo isso é feito pela TSMC. E a TSMC ela teve um aumento de demanda. Inclusive tem um fato curioso, né? Não sei se vocês lembram de uma notícia de um tempo atrás, que quando teve um aumento na demanda das GPUs, a NVIDIA fez um pedido em antecipação, né? Você precisa antecipar o seu pedido, não é chega assim, ei parceiro, me vê 5.000 GPUs, 1 milhão de GPUs. Não, você tem que pedir antes para que ela entre em produção. E depois que teve essa diminuição na demanda de GPUs, a NVIDIA quis cortar esse pedido com a TSMC. A TSMC falou assim, ó,
Não, parceiro, se vira aí. Agora vai lá e, se você quiser, você que venda para uma outra empresa essa, não o chip de fato, né? Mas essa demanda de fabricação. Então, várias coisas aconteceram, né? Muitos pontos foram levantados e, obviamente, o preço cobrado pela RTX 4080, ele é mais alto do que o que era cobrado pela RTX 3080, né? Então eu separei aqui alguns pontos importantes para a gente tratar, mas um dos mais importantes aqui é justamente esse, o preço, né? Uma RTX 3090, por exemplo, custava $1.499. A RTX 4090 chegou custando $1.599, um aumento de $100, ou seja, à primeira vista tá mais caro, né? A RTX 4080 de 16GB chegou custando $1.199, que é o preço de uma 3080 Ti, mesmo ela não sendo tecnicamente uma 4080 Ti, ou talvez ela seja, mas a questão é que a 3080 Ti era muito mais próxima de uma 3090 do que é uma 4080 de uma 4090. É um pouco complicado, mas eu já vou explicar. A 4080 de 12GB chegou custando $899 contra $699 da 3080. Dá pra entender por que o pessoal não tá muito feliz. Mas claro que isso vai um pouco além, né? Nós temos também a questão de CUDA cores. Não dá pra fazer uma comparação direta de quantos CUDA cores tem de uma geração para outra, porque existe uma evolução, né? Então o CUDA core que tem na 3080 e na 4080 são diferentes gerações. Mas dá pra gente ter uma ideia aqui em relação à diferença de quantidade, né, de CUDA cores de uma placa para outra da mesma geração. E se a gente pegar, por exemplo, aqui a série RTX 40, a diferença entre uma 4090 e uma 4080, seja ela de 16 ou de 12GB, é muito grande. Então dá pra gente ver aqui, ó, uma 4090 tem 16.384 CUDA cores, que nem é o chip completo da AD102. Na verdade, talvez nós tenhamos um AD101 ou um AD100, enfim. A questão é que ele não é o chip completo, teria mais CUDA cores para ser 100% ativado. Mesmo assim, ele é o chip mais poderoso, né? A GPU mais top. E depois a gente tem o AD103, que seria um corte abaixo, né, para a RTX 4080. Perceba que a gente tem aqui 9.728 contra 16.384 CUDA cores. É uma diferença muito grande. Apesar de estar no mesmo preço de uma 3080 Ti, a diferença, pelo menos de CUDA cores, porque não dá pra gente ver a performance ainda, né, a gente vai ter que esperar o lançamento, mas pelo menos a diferença em CUDA cores relativamente é muito maior do que o que existia na geração anterior. O mesmo para a RTX 4080 de 12GB, que seria a 4080 de entrada, que aqui a gente vai acabar chamando de outro nome no final, assim como a Nvidia deveria ter chamado. Ela tem 7.680 CUDA cores, ela tem menos da metade da quantidade de CUDA cores de uma RTX 4090, que é o modelo topo de linha. Então, dentre outros pontos que deixou todo mundo bem insatisfeito com a Nvidia foi que, além deles colocarem novamente duas placas, né, na mesma nomeação, com o final 80, e é bom lembrar que não é a primeira vez que isso acontece, você pode ter uma memória fraca, mas na geração passada nós tínhamos não duas, mas 3 RTX 3080. Nós temos a 3080, a 3080 de 12GB e a 3080 Ti. Oh, mas a Ti não tem nada a ver. Não importa, são 3 placas com pequenas diferenças. As duas primeiras na quantidade de memória, 10 e 12 GB, e a 3080 Ti com Ti no fim e, obviamente, outro chip, outro corte. Mas é fácil confundir quem tá muito por dentro disso. Ah, eu queria uma 3080. Ah, não precisa ser a Ti, acho que a 3080, né, tem a diferença de preço, também é 3080. Então é meio que uma forma da Nvidia colocar essas placas numa categoria de performance diferente, né? Dizer, não, essas placas aqui realmente estão mais ou menos no mesmo nível de performance e tal, e a 90 está além. E nessa geração nós temos de novo uma 4080 e uma 4080, uma de 16 e uma de 12GB. O problema é que, assim como na geração passada, elas não têm exatamente a mesma performance, muito pelo contrário. A 4080 de 12GB ela tem bem menos CUDA cores, claro que a performance final a gente vai ver quando ela for lançada, mas pelo menos nos números que a Nvidia apresentou aqui, elas realmente não têm uma performance idêntica, nem era de se esperar que elas tivessem. Em alguns casos elas chegam a ficar próximas, né? Como aqui eles mostraram a performance relativa em Flight Simulator, Warhammer e Cyberpunk, e pelo menos no Flight Simulator a 4080 de 12GB ficou bem próxima. Já no Warhammer já abriu uma diferença considerável. E mesmo no Cyberpunk, utilizando aí o DLSS 3 e o RT Overdrive, ainda assim ela fica atrás
da 4080 de 16 GB. Então não é uma conta perfeita do tipo, não, é a mesma performance, vai ficar igual. Não é. Inclusive teve um teste que a NVIDIA mostrou aqui, dos poucos testes que ela apresentou, novamente sem números, só performance relativa, mas a gente vê aqui em jogos rasterização tradicional, sem DLSS, sem Ray Trace, sem nada. O que a gente encontra aqui no Resident Evil Village, olha a diferença da 4090 para 4080. É bem grande, não é a mesma diferença que tinha de uma 3080 Ti para uma 3090 Ti, para uma 3090. E aqui a gente vê a 4080 de 12 GB é de 16 GB. A 4080 de 12 GB fica inclusive atrás da 3090 Ti, o que vai dar mais ou menos a performance da 3090, né? E a gente tem aqui a 4080 de 16 GB à frente, mas muito longe. Em todos os casos a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Na melhor das hipóteses, a 4080 de 12 GB chega na performance da 3090 Ti. O que, para deixar claro, não é uma performance ruim. Nós estamos falando de uma 4080 que, na verdade, não deveria chamar 4080, mas que ela tem uma performance de uma 3090 Ti. Inclusive, esse fato dela não chamar 4080, né, ser uma decisão mais acertada, foi algo bastante discutido. Porque, pelas configurações e pelo posicionamento de performance, essa 4080 de 12 GB provavelmente foi em algum momento da sua vida uma 4070, ou pelo menos é o que ela deveria ter sido, porque a performance relativa dela, as especificações, tudo aponta para uma 4070. O problema é que não tinha como a NVIDIA vender uma 4070 nesse preço, $899, ia ficar um pouco salgado para uma X70. Ia pegar meio mal com o público. Imagina você sair de uma 3070 ou uma 3070 Ti para chegar numa 4070 nesse preço mais caro do que uma 3080, bagunça muito a cabeça do consumidor e bagunça ainda mais o bolso. E aí, para resolver esse problema, a NVIDIA foi lá e falou, não, vamos colocar como 4080, é outro nível, né? Inclusive perguntado, o pessoal da NVIDIA disse, é que ela é uma placa de outro nível, então a gente acha que ela merece estar ali como uma 4080. Claramente a comunidade discorda, aliás. Tô trazendo esses pontos aqui justamente porque a galera pediu bastante, né? Muita gente falou, cara, mas não entendi por que essa 4080, porque exatamente a reação do público foi essa de confusão e, obviamente, de frustração com o preço. Em relação à performance, a gente vai ter que esperar o lançamento, obviamente, para ver, porque ainda que a 4080 de 12 GB pudesse ser uma 4070, que tivesse pouco importa o nome, desde que ela traga performance equivalente. Não parece ser o caso, mas a gente vai ter que esperar o lançamento para ver, né? O problema é justamente esse. A NVIDIA trouxe coisas interessantes com o lançamento da série RTX 40. Ela trouxe o DLSS 3, que por enquanto aparentemente vai funcionar só na série RTX 40. Apesar da tecnologia ser possível em placas de gerações anteriores, a NVIDIA disse que hoje ela é uma tecnologia exclusiva da série RTX 40, justamente por conta da aceleração que está presente somente nas RTX 40, e eles devem trabalhar numa solução via software, né, para meio que emular um DLSS 3, ou pelo menos os novos recursos nas placas de gerações anteriores, o que significa que você que tem uma RTX 30 não vai ter acesso ao mesmo avanço de desempenho que você tem no DLSS 3 com as placas da série RTX 40. Inclusive, eles acabaram se apoiando nisso, né? Não, mas tem até 4 vezes a performance superior a uma série RTX 30, por exemplo, uma 4090 se comparado a uma 3090 Ti. Mas isso utilizando um recurso que nem está presente na série anterior, né? Então fica difícil de mencionar. O que fica realmente mais realista ficaria em torno de 1,5%, ou seja, 60% mais ou menos da performance relativa, que é o que a gente consegue ver aqui, ó. Em torno de 50% a 60% no melhor dos casos, o que já seria um avanço interessante em relação a uma 3090 Ti, ou uma 3090 se a gente comparar os preços. Então, acabou ficando esse gosto amargo, né, com o anúncio da série RTX 40, justamente por conta dos preços. E outras questões, como a RTX 4080, eu acho que essa foi um dos pontos mais polêmicos de fato, né? E isso, claro, pode ser atribuído a outros fatores, mas sim, as ações da NVIDIA nos últimos dias sofreram uma quedinha. Caíram um pouco, mas é justo dizer que outras empresas também tiveram quedas e provavelmente até maiores no período, tá? Não é uma particularidade aí da NVIDIA. Então, sim, os consumidores não ficaram felizes com os preços, né? E
é justo dizer que essa 4080 poderia ser uma 4070. O problema é que não faz sentido para a Nvidia lançar nesse preço. Isso do ponto de vista da fabricante. Do ponto de vista do consumidor, eu acho que faria sentido porque fica muito mais fácil você elucidar que não é o mesmo produto. Isso vai gerar confusão na cabeça de quem não tem conhecimento, né? Ah, mas é só pesquisar. Não é assim que funciona. O produto deveria estar muito claro que ele tem uma configuração e uma performance diferente. A Nvidia disse que vai tentar deixar isso bem claro nos materiais publicitários e tudo mais, mas mesmo assim gera muita confusão. Como já aconteceu no passado com uma 1060 de 3 e 6 GB que não eram exatamente a mesma placa, ou mesmo como a AMD já fez com placas com o mesmo nome, mas com configurações diferentes. Então, o caso é, a Nvidia tá querendo arrancar dinheiro de todo mundo, né? Esse é o caso, a Nvidia quer ganhar o máximo de dinheiro possível. Não está totalmente errado, obviamente que o objetivo das empresas é ganhar dinheiro, não tem empresa nenhuma para fazer filantropia. Mas a gente também precisa analisar, será que esse aumento que a Nvidia trouxe, ele é justo? Será que eles não estão querendo tirar muito dinheiro das nossas costas? A Nvidia está achando que a gente é tudo milionário? Talvez. Mas a gente fez aqui uma análise, né? Na verdade eu pedi pro Abílio, e ele fez aqui uma análise, né, sobre essa variação de preços de geração para geração. A gente teve um resultado extremamente interessante, então obrigado aí ao Abílio que ajudou nesse trabalho. E dá uma conferida aqui comigo. Ele fez aqui uma análise, né, colocando valores de inflação, a variação e o aumento real. Ou seja, o aumento real considerando a inflação. Quanto que aumentou realmente de uma geração para outra. Não vamos se iludir, né, galera? A fabricante vai querer ganhar dinheiro, porque é a finalidade dela, né? Mas quanto ela tá querendo cobrar mais do que ela realmente deveria para compensar? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, não foram considerados todos os fatores, existem outros pontos, inclusive ele até deixou claro aqui, ó, que tem embaixo, por exemplo, o preço do silício, né, que aumentou bastante, se a gente vê, olha esse aumento de 2021 para 2022, assim como diversos outros materiais envolvidos na produção, assim como logística, todos os outros valores agregados. Acho que a gente tá fazendo aqui um cálculo realmente mais superficial, considerando a inflação e as correções, né, e os preços que foram aplicados nas séries posteriores. Então a gente tem aqui da série 900 para a série 10, tem o aumento percentual bruto e o aumento percentual líquido, tá? Então, por exemplo, considerando uma GTX 1070, o aumento percentual líquido foi de 12% em relação a uma 970. Da 1080 em relação a 980 foi de 6% e de 5% da 1080 Ti comparado com a 980 Ti. Passando para a série 20, lembra as primeiras RTX? Pois é, nós tivemos aqui um aumento de 24% da 2070 se comparado com a 1070, 10% da 2080 comparado com a 1080, nem foi tanto assim, e 35% da 2080 Ti em relação a 1080 Ti. Vocês devem se lembrar bastante na época que a 2080 Ti chegou por coisa de $1.200 no mercado e foi vendido por muito mais caro porque já estava em falta GPU naquela época. Então foi a primeira vez que passou assim, uma TI acabou passando e parecia quase o preço de uma Titan. Todo mundo, que absurdo, $1.200? Onde a Nvidia tá com a cabeça numa TI? Ai, como a gente era inocente naquela época. Muito bem, então esse aqui foi de fato o aumento percentual líquido, 35% em relação à geração anterior. Então praticamente criou-se um outro patamar de preço. Partindo aqui para a série 20, né, da série 20 para a série 30, nós tivemos aqui uma redução de preço. A 3070 em relação a 2070 chegou custando 5% menos, ou seja, teve um aumento percentual bruto de 0% e ainda teve um aumento percentual líquido, que foi uma diminuição, na verdade, uma redução de 5%, mesmo para a 3080, que teve uma redução de 5%, nós tivemos uma diminuição de preço. E a 3090, se comparado à 2080 Ti, porque daí a gente passou, né, a ter uma 3090 com uma placa mais top. É claro que a gente tinha ainda a RTX Titan, mas enfim, acaba ficando um pouco mais complexo. Então a gente fez a comparação aqui com a 2080 Ti. A 3090 chegou custando 42% a mais do que o MSRP da 2080 Ti. É bom reforçar que isso aqui é o preço sugerido pela fabricante. Agora, partindo para a série 40, considerados, esse se torna um pouco mais complicado, porque a gente não tem uma 4070, mas tecnicamente a gente tem a 4080 de 12 GB, que a gente vai considerar aqui como uma 4070, né? A 4080 de 12 GB teve um aumento de 56% se comparado a uma 3070. A 4080 teve um aumento de 49% se comparado à 3080. Já a 4090 teve uma diminuição de 13% se comparado ao preço da RTX 3090. Então, é justo dizer que sim, a Nvidia aumentou bastante os preços.
É justo dizer também que existiram algumas compensações que não estão calculadas aqui, por exemplo, inflação de materiais e tudo mais, algumas coisas para compensar. Sim, mas é fato, a Nvidia aumentou o preço, não dá para acreditar que eles tiveram um aumento de 56% da produção de uma 3070 para uma 4080 uma 4080 de 12 GB. E mesmo na 4080, se comparar com a 3080, a gente teve um aumento de 49%, ou seja, um aumento maior do que da 2080 Ti para 1080 Ti. Né? É um aumento maior do que a 3090 se comparado com a 2080 Ti. Então, é um cenário realmente ruim para nós gamers. Existem, claro, argumentos, né, como o próprio Jensen disse, e essas coisas eu acho que acabam não ajudando muito, né, quando ele vem a público e diz que, basicamente, né, o tempo em que as placas de vídeo tinham preços reduzidos após lançamentos acabou, isso não ajuda muito nesse momento. Mas ele diz que a Lady Moore está morta, né? E eu estava presente, inclusive, nessa sessão de perguntas e respostas, onde ele disse que a Lady Moore está morta. E ele falou, um wafer de 12 polegadas é muito mais caro hoje. A ideia de que o preço do chip vai cair é uma história do passado. Não está totalmente errado, né? E ele ainda diz que os custos durante a alta, né, da demanda, a alta do preço, a alta de preços durante a pandemia, durante o pico da mineração, ela foi meio que absorvida pela Nvidia. Segundo ele, a Nvidia não aumentou os preços, apesar dos demais preços de componente terem aumentado. Então, a GPU em si eles não aumentaram o preço, mas a placa de vídeo teve um aumento durante a sua produção, né, agregando os valores de componentes, de logística e, obviamente, o lucro, né? Dentro dessa cadeia, uma parceira, tipo a EVGA, que saiu do barco, tipo uma Asus, uma Gigabyte, tá? Eles podiam aumentar o preço, porque eles tinham um preço de produção aumentado também, né? Os materiais para eles ficavam mais difíceis, estava tudo mais complicado para você colocar dentro de um container, o container era mais caro, tinha paralisações em portos e todo aquele caos, além da alta demanda. Mas, obviamente, que muitos deles aproveitaram para ganhar um dinheirinho com a mineração. Mas, segundo o Jensen, pelo menos porque ele falou na sessão de perguntas e respostas, a Nvidia não aumentou o preço, não aproveitando isso. Mas eles aumentaram, obviamente, a demanda, né, pela produção, o que acabou gerando um problema posterior. É bom lembrar também que a Nvidia já está num processo de equalização dos preços. Eu já falei isso para vocês aqui, e a gente tratou isso no Lock News, que a Nvidia, desde o segundo quarter, ou terceiro quarter, ela já está com uma política para poder diminuir a quantidade de GPUs no mercado. E um dos principais argumentos da galera foi, mas também tá querendo praticar esses preços com preço de pandemia, acabou a pandemia, não tem mais mineração, e de fato, a mineração deve voltar só daqui a algum bom tempo, né? Ela desapareceu, não tem mais essa demanda absurda que existia antes, o que, né, dá a impressão que fala assim, a Nvidia se acostumou a cobrar caro, agora a gente acha que a gente vai pagar caro em tudo. E na verdade, não tá totalmente errado, eles lançaram uma 3090, uma 4090 e cada vez eles vão subindo mais o preço da topo de linha. Mas curiosamente, dessa vez a 4090 é o melhor custo-benefício se comparado com a geração anterior. É estranho falar isso numa placa de 15 mil reais, mas obviamente se comparar com a geração anterior, com a sua antecessora, com as variações, com o que teve de reajuste, né, de inflação, a gente ainda tem uma placa que é 5% inferior a da geração anterior em preço e muito acima em performance, o que torna ela talvez a placa mais interessante das que foram anunciadas. E a 4080 de 16GB tá bem longe da 4090, enquanto a 4080 de 12GB tá mais longe ainda e custando toda essa grana. Eu já havia comentado isso anteriormente, inclusive em live eu falei assim, muita gente dizendo, não, agora que acabou a mineração eles vão ter que arrebentar, vender placa barata, e eu falei, gente, existe uma outra possibilidade da Nvidia simplesmente lançar uma geração nova, porque ela precisa trazer uma geração nova para o mercado, precisa trazer avanço, precisa, né, movimentar, mas ela trazendo um patamar mais elevado, justamente para não entrar em conflito com essas placas que ainda estão à venda no mercado. A série RTX 30 deve continuar por um bom tempo, segundo a própria Nvidia, né? Não, vai continuar, as RTX 30 continua. A gente perguntou, todo mundo, não, continua a série aí. E deve mesmo, porque, segundo os relatos, ainda tem um estoque muito bom de série RTX 30 para ser vendido. E imagina, qual seria a consequência se de repente a Nvidia chega aqui e fala, não, vamos vender aí a 40, ainda que fosse a 4080 de 12GB, no mesmo preço da 3080, trazendo muito mais performance. O que ia acontecer com a série RTX 30? Ela ia simplesmente ficar estagnada nos estoques,
porque não faz o mínimo sentido, ainda que seja mais cara, não faz sentido você comprar, por exemplo, uma 3080, ou mesmo hoje, uma 3080 Ti, a 3080 Ti custando ali por volta dos $1.000, até abaixo de $1.000, mas que tem, na verdade, um preço bem próximo de uma 4080 de 12 GB. É bom lembrar que esses são preços sugeridos, tá? Não quer dizer que esse preço vai ser praticado, e isso aqui é só para as Founders, ou para os modelos referência. Os modelos vão custar mais caro, pode ficar tranquilo. Então ainda existe esse malabarismo que a NVIDIA precisa fazer para trazer as placas para o mercado, né? Trazer inovação, trazer placa, e ainda não quebrar os seus parceiros que ainda continuam com muitas placas da série RTX 30 por aí, né? Então é bom lembrar que pode ter assim um fluxo muito grande de placas de mineração aparecendo agora, derrubando o preço ainda mais, né? Então, estrategicamente, para a NVIDIA não faria sentido trazer essas placas mais baratas. Então, como vocês podem ver, sim, existiu um aumento muito grande de preço, né, relacionado à geração anterior. Tivemos essa questão da 4080 de 12 GB que até hoje eu não consigo aceitar que foi uma boa estratégia, né? Não, mas veja bem, porque se enquadra no nível de performance. Não dá para acreditar nisso, não parece uma boa estratégia por parte da NVIDIA. E acaba gerando meio que essa cortina de fumaça negativa, onde ao invés de estar falando, uma 4090 chegou com uma baita performance, ou pelo menos uma performance prometida, e comparado com uma 3090, uma 3090 Ti, acaba ficando em cima disso. Tipo, olha isso aqui é uma 4070, isso aqui não é uma 4080, né? Olha esse preço em relação a 3080. Então, realmente, o consumidor fica numa sinuca de bico, porque eu pergunto pra você, o que você vai fazer? Você vai comprar uma 4080? Vai comprar uma 3080 Ti, uma 3090? Porque o DLSS 3 não vai ter disponível na geração anterior, e mesmo que esteja disponível na geração anterior, não vai ter a mesma performance. Eles mesmos já disseram, não tem a mesma capacidade de processamento. Então, o consumidor fica realmente numa sinuca de bico. Muita gente esperou pela série RTX 40, achando que o preço da série RTX 30 ia baixar ainda mais. Não é o que parece que vai acontecer. Ah, mas é só deixar mofar na prateleira. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Isso depende do consumidor, a dar uma resposta para a NVIDIA. E a esperança que fica é que essa resposta tenha algum efeito ou que a AMD surta algum efeito na NVIDIA. É bom lembrar que a AMD traz no dia 3 de novembro, ela traz a conferência para o lançamento das RDNA 3 com a série RX 7000. E aí sim a gente pode saber se vai existir concorrência, porque não tem uma vacina mais eficaz contra preços altos do que uma boa concorrência. Mas será que a AMD vai conseguir? Será que a AMD vai trazer um produto competitivo? Será que a AMD vai trazer mais barato, mesmo tendo um produto que tende a ser mais eficiente, mesmo já sendo um cliente de volume da TSMC? É com esse lançamento que a gente vai conseguir ver se realmente o preço de produção subiu tanto assim, ou se realmente alguém está disposto a baixar o preço. Se fosse para chutar, eu diria que a AMD vai aproveitar que a NVIDIA já está tomando todas as pauladas e pedradas, e também vai cobrar mais caro dos seus produtos. Afinal, para eles, não é prejuízo nenhum. Ah, mas para ganhar market share e tudo mais, ganhar market share é muito legal, mas ganhar dinheiro é mais bacana ainda, né? Não é só em quantidade, mas sim em qualidade que você pode ganhar, que você pode subir ali também o seu valor de mercado. Então o que sobra para nós é esperar o lançamento da série RTX 40, que por enquanto são especulações em cima de números pouco exatos que a NVIDIA apresentou. Nós temos que ver a performance real, nós temos que ver o que a AMD tem para apresentar, e, quem sabe, uma resposta do mercado. E vocês, vão comprar uma RTX 40? Aliás, vou deixar um cenário aqui. Se você encontrasse, por exemplo, num cenário em que você tem dinheiro, uma RTX 4080 de 12 GB e uma RTX 3080 Ti no mesmo preço, sabendo que, na verdade, a RTX 4080 tem o mesmo desempenho de uma 3090, ou seja, mais performance, um pouco mais performance que uma 3080 Ti, qual das duas você compraria? Uma 4080, mesmo sabendo que ela deveria ser uma 4070, ou uma 3080 Ti? E a 4090? Se você tivesse grana, você pagaria 15 mil reais nessa placa? O que vai ser das placas de entrada? Será que elas vão ter um preço mais alto também? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!